Hoje nós vamos falar um pouquinho do que é a vaca velha, esse conceito que está ganhando notoriedade no Brasil. E agora, há 2 semanas atrás, tivemos um estudo falando que essa é considerada a melhor carne do mundo. Mas antes de conversarmos sobre a vaca velha, eu preciso explicar para vocês o que é o conceito de carne no Brasil. O conceito de carne no Brasil, temos uma carne de um gado mais novo, de novilhos precoces, a confinamento. Então, na teoria, essa carne seria uma carne extremamente macia e realmente ela é. Mas é uma carne que ela não vai ter um valor nutricional agregado e ela não vai ter algumas características que fazem da vaca velha o que efetivamente ela é, a melhor carne do mundo. Primeiramente, o gado convencional hoje, ele é feito para atender ao mundo, né? A grande solicitação do mundo, então tem que ser uma carne mais rápida de ser feito, uma carne mais barata, que obviamente, por ser uma carne mais barata, a gente nunca coloca um padrão de qualidade nas mesmas crescentes de um padrão de qualidade de carne. Então a carne tradicional, ela foi feita para justamente atender a demanda do mercado. Ainda mais agora uma demanda muito crescente, que nós temos aí um outro player que está crescendo muito nos últimos 10 anos, que é a China, e tem um consumo mundial dessa carne. Então para atender essa demanda, obviamente, eu tenho que fazer um gado precoce, uma carne efetivamente macia, não respeita os padrões de qualidade em relação à carne que se consome na Europa e ao padrão do Urus. E por que a vaca velha é considerada a melhor carne do mundo? Eu costumo falar que a vaca velha, ela tem um terroir muito semelhante ao vinho. Uma boa videira, por exemplo, ela tem de 20, 30 anos, então ela vai puxar, extrair tudo do solo para que a uva entregue o melhor vinho à sua mesa. E isso acontece com a vaca velha. É tudo aquilo que ela extraiu ao longo da sua vida, da grama, efetivamente, dos valores nutricionais que tem ali. Então, desse ciclo do bem-estar animal que ela teve ao longo da vida, isso tudo vai refletir na carne, na sua função nutricional, os valores nutritivos da carne. Ela vai ter os 8 aminoácidos essenciais, ela vai ter os minerais necessários, ela vai ter beta-caroteno e L-carnitina, que uma carne convencional não tem. E, principalmente, isso que está se batendo hoje nos estudos e falando da efetividade dessa carne, que ela faz bem à saúde, é porque ela tem uma regulagem de ômega 3 e ômega 6 que um gado convencional não tem, por conta do processo que ele é abatido e do processo que ele é confinado. Então essa carne ela vai ser rica em ômega 3 e ela vai ter os controles de ômega 6 nivelados. Então ela não vai ser uma carne inflamatória e que efetivamente pode causar alguns tipos de doenças ao longo da vida, que por isso que há um tempo está se falando que a carne ela não é mais considerada saudável, mas não é a carne em si, porque a carne efetivamente ela tem o seu valor e nós fomos feitos para efetivamente consumir carne. E a carne vermelha ela é muito rica em nutrientes e nós precisamos desses nutrientes para viver. Tanto é que nós não somos herbívoros, né? Nós somos carnívoros por natureza. Então a carne da vaca velha, ela vem a resgatar tudo que o ser humano ele efetivamente precisa para ser considerado saudável. E através do nosso processo que nós fazemos aqui, que é diferente do mercado hoje, que se pratica no Brasil, é um processo único que vem a potencializar tudo que a carne tem de benefícios para o ser humano. E na contramão do que se falam da oxidação do ser humano com o consumo de carne, que faz mal essa carne, nós estamos, através da vaca velha, desse conceito que nós estamos apresentando ao mercado, resgatando os valores nutricionais desse gado e que fazem dela uma carne muito rica e essencial ao ser humano. Esse valor da ômega 3 que ela vai ter presente por conta de todo o manejo que essa vaca teve ao longo da sua vida, de consumo a pasto, de sem estresse, ele vai entregar muito mais saudabilidade e aquela carne considerada boa para o coração, que as carnes hoje tradicionais não tem mais, você quase não se vê mais essa carne no mercado. Então se você for comparar essa carne hoje que é consumida normalmente de commodity, você tem uns valores muito próximos a uma proteína vegetal, que ela é uma proteína que não tem muito valor agregado, ela não tem muitos minerais, muitas vitaminas, e por isso que muitos estudos estão apontando ela como maléficas à saúde. E a nossa vaca, obviamente, nosso manejo desse gado, a gente quer apresentar um novo conceito, que é o mesmo conceito hoje consumido nos melhores restaurantes da Europa e nos melhores lugares do mundo. E a gente vem a resgatar essa tradição de que a carne vermelha é sim muito importante e agora, por estudos recentes, foi considerada a melhor carne do mundo. A carne grass-fed desse gado que viveu solto e dessa carne que tem esses valores nutricionais muito exaltados em relação ao que o mercado consome. E, inclusive, esse manejo e todo esse conceito do gado a pasto, do grass-fed, da vaca velha, inclusive ela superou a carne do salmão selvagem, que para muitos, há décadas, era considerada a carne mais saudável do mundo, que aliás, pouco se consome no mundo, porque hoje, de acordo com a demanda, também o salmão que se consome até no Brasil é um salmão hoje confinado, é um salmão que não tem nada das características originais. Então a gente vê que esse processo não é feito só no gado. Todo animal selvagem que é tirado do seu habitat e colocado num ambiente onde é estresse, onde é estranho ao que ele naturalmente, né, foi desenvolvido pela natureza, ele obviamente ele vai de encontro e não mais tem todos aqueles nutrientes que desde a Bíblia ali, desde a multiplicação dos peixes, a gente tenha como efetivamente saudável o consumo de carne e que o ser humano precisa, porque nós somos carnívoros e a gente agora, através do Urus, por esses métodos todos, a gente está resgatando e conclamando a população a entender esse conceito e não só apreciar uma boa carne com um excelente sabor, mas também estar seguro de que essa carne vai estar fazendo bem para você e vai ter um valor agregado muito alto, coisa que você não encontra no mercado. Para essa carne chegar com qualidade aqui, a entrega para o cliente, ela tem todo um caminho a ser feito. O primeiro caminho é esse, de ter um gado efetivamente com uma
uma excelente genética. Segundo, ele ser bem cuidado, esse respeito do ciclo de vida. Terceiro, ele ter uma suplementação a pasto que garanta um acabamento acima da média, que vai entregar ao cliente prêmio o que ele precisa. Quarto, que essa carne, a hora que ela sai lá do pasto e vá para o frigorífico, que esse gado ele tenha um manejo bem elaborado até efetivamente o causa-mortes desse gado, que ele não se estresse. Então, o nosso gado, até nisso, a gente não faz os métodos tradicionais. Então, essa vaca que já cumpriu o seu ciclo de vida, que ela já está próxima do seu fim, a gente faz valer todo o seu tempo em vida e a gente faz esse abatimento dela de uma forma muito natural, de uma forma que ela não leve choque. Enfim, um processo extremamente respeitoso. E antes dessa carne vir para o restaurante, há um controle de qualidade muito grande e diferente do mercado, que consiste em, primeiro, que essa carne atinja o pH ideal antes dela sair e vir efetivamente para o restaurante, o que do nosso gado, que é um gado muito maior, ele demora um tempo maior para que isso seja feito. Então, no método tradicional, você não faz isso, porque aí é termos de produtividade, né? Aquela carne que ela tem que ser o mais barato possível para chegar no cliente, que é um processo diferente do nosso. Então, a gente espera de 3 a 4 dias esse pH ficar um pH ideal, e aí sim ele vem para o nosso restaurante. E aqui no restaurante a mágica acontece, com um método que a gente demorou mais de 4 ou 5 anos para ser desenvolvido, que é o método das nossas câmeras de maturação, onde a gente trouxe um sistema dos Estados Unidos, um sistema americano, que faz a quebra dessa carne. Então a gente tem todo esse processo efetivamente controlado de uma vaca velha, de um valor nutricional muito grande. E esse valor nutricional, essa carne ela vai ter muito sabor, mas na verdade ela vai ser um pouco mais consistente do que o mercado está acostumado com esse novilho precoce. Então esse método americano que a gente trouxe, ele ajuda a quebrar a fibra dessa carne para a gente entregar o melhor dos mundos para você, cliente. Aquela carne que vai ter muito sabor, um valor nutricional que efetivamente vale a pena ser consumido e também a maciez de um novilho precoce. Então esse processo ele demora. O gado, efetivamente, antes de você consumir aqui no restaurante, ele é cuidado desde quando esse indivíduo nasce até o controle em pasto. Essa vaca velha que teve o respeito do ciclo de vida seu, quando ela chega no frigorífico, ela tem um controle muito bem elaborado desse pH dessa carne. Quando ele vem no restaurante, essa carne ela tem uma quebra de fibras, diferente do mercado também, é uma câmera que a gente trouxe dos Estados Unidos, onde a gente quebra a fibra dessa carne, mas não deixa essa carne entrar em dry. Tudo para entregar a você a maior qualidade possível nessa carne. O melhor dos mundos, uma carne com muito sabor e a maciez que o cliente espera. Você não precisa demorar anos para fazer todo esse processo. Ela já se encontra pronta para você aqui no nosso restaurante, de uma forma que você pode sempre degustar a melhor proteína animal do mundo, agora cientificamente provada, e aquela que se consome nos melhores lugares da Europa, somente no Urus Restaurante. E aqui no restaurante você tem diversos cortes que pode agradar desde a criança até o seu avô, onde a gente tem a carne mais macia, o filé mignon, aquela carne mais tenra, aonde passa-se para o processo da fraldinha, que é uma fibra mais alongada, que também é uma carne sem gordura, mas é uma carne com muito mais sabor, entremeado, passando-se para, principalmente, aí sim, a menina dos olhos do restaurante, que é aquela que você só vai encontrar aqui no Urus Restaurante, que são as carnes no osso. Eu gosto de falar muito da costela nossa, que é uma costela de 3 cocções, são 48 horas para ficar pronta, ela passa por parrilha, forno combinado e Josper, e nosso processo de maturação. Então, realmente é um processo único que a gente desenvolveu através desde a criação do restaurante, passando-se para as carnes que eu falo que são as estrelas da casa, que é a bisteca fiorentina, o T-bone, o tomahawk e o tomahawk especial. Esses cortes são cortes únicos, que além do sabor inigualável, do valor nutricional, a gente ainda tem um tamanho que é muito diferente do mercado e vale a pena aqui ver. Hoje a gente considera o maior T-bone de São Paulo, onde você tem um T-bone, uma bisteca fiorentina de 1,3 kg e um tomahawk especial que pode chegar a 2,5 kg, muito diferente do mercado. Então você tem uma carne com sabor, uma carne com toda essa história do pasto ao prato, a gente tem todo um controle desse gado para que você, cliente, receba efetivamente a melhor proteína do mundo na sua mesa. Não só aquela carne saborosa, mas o valor nutricional. E aconselho as estrelas da casa aqui. E a minha preferida é o tomahawk especial, que aí você tem várias texturas diferentes na mesma carne. Você vai ter o chorizo aqui, você vai ter o ancho, você vai ter uma parte da costela e, para mim, a mais saborosa, a bananinha. E aquela que fica bem no osso do tomahawk. É um sabor inigualável aí, que é a linha gordura, maciez e muito sabor. E vale lembrar que os diferenciais primordiais da carne que você vai encontrar aqui para o mercado são, primeiramente, o tamanho, segundo, a gordura, que como a gente explicou, é uma gordura amarela, é uma gordura de valor nutricional, é uma gordura que você pode consumir, ela vai fazer bem para você, que ela vai ter ômega 3 em relação ao mercado, que é esse gado confinado, então vai ser essa gordura mais branca, essa gordura mais pesada, que não é aconselhável você consumir. Você vai ter muita maciez, você vai ter suculência e você vai ter principalmente os valores nutricionais dessa carne, que vão ser inúmeros benefícios: aminoácidos, minerais, beta-caroteno, L-carnitina e o controle de ômega 3 e ômega 6, que você só vai encontrar aqui. E agora vocês entenderam que aquela carne bonita que chega na sua mesa, ela não tem que ser só bonita, ela tem que fazer uma entrega completa, que você só encontra no Urus, que é uma carne bonita, uma carne saudável e uma carne principalmente muito diferente do mercado em relação ao seu tamanho, porque a gente apresenta uma vaca velha que respeita o ciclo de vida animal e é um gado muito maior do que você vai consumir. Então aqui você encontra história, você encontra valor nutricional, você encontra saúde, você encontra uma carne muito saborosa, macia, e eu quero através desses vídeos que vocês efetivamente entendam que a carne
não é só ser gostosa, ela tem que efetivamente te entregar mais, te entregar um valor nutricional, ela tem que ser uma carne saudável. E vocês têm que entender que a carne ela tem que entregar não só sabor, ela tem que entregar saúde e sabor. Então convido vocês, a partir de agora, a viverem a experiência Urus, onde você não tem somente sabor, você tem sabor, saúde e você tem toda essa história, essa cronologia que eu contei para vocês, que efetivamente vai entregar uma proteína funcional e ao mesmo tempo muito saborosa. E essa história contada, ela tem o seu valor e ela é diferente e ela vale a pena ser consumida. Venha e comprove tudo aquilo que a gente explicou para você de uma forma que só o seu paladar vai poder identificar. Estão convidados. Venha conosco.